Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos começar aqui mais uma semana 39. Temos exatamente 2 semanas, essa semana e a semana que vem, que é a semana 40, para finalizarmos o Velho Testamento. E aí, no início, já na primeira semana de outubro, a gente já começa a semana 41 com o Novo Testamento. Eu tô feliz demais com esse ano, né, com a nossa leitura, com esse período que a gente já tem passado aqui juntos nessa leitura e conseguir chegar a mais um ano, né, aqui no final do Velho Testamento, tendo êxito aí, fazendo a nossa leitura de forma sistemática, né, todos os dias, tendo esse tempo com o Senhor, no devocional, né, na vida com Deus mesmo. É assim que o Senhor tem trabalhado conosco, né, graças a Deus por isso. Vamos lá, hoje nós vamos ler então nesse primeiro dia dessa semana, segunda-feira, a gente vai ler Daniel 10, 11 e 12. Estamos dentro do livro do profeta Daniel. E hoje, então, a gente finaliza o livro de Daniel, né? Começando a semana e finalizando o livro de Daniel, tá bom? Vamos lá, então, 10, 11 e 12 de Daniel diz assim, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até que se passaram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido. E a sua voz é como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças, e ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então, o capítulo 10 vai falar de uma visão que Daniel está tendo, ainda lá, né, na Babilônia, e a gente já sabe que o rei Ciro está no poder, já é o terceiro ano de Ciro, então o império
Medo-Persa já tomou a conta, né, de todo o território, mas Daniel continua como um dos exilados, vamos dizer assim, né? Ele tem toda a liberdade como nobre, hoje ele tem muito mais respeito ali no reino, né, Medo-Persa, mas ele continua ali servindo aos imperadores, aos reis, né? E agora do Império Medo-Persa. E o Senhor então dá uma visão para ele extremamente temível, terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. É aquelas coisas que a gente não tem nem palavras para dizer. Mas o próprio Senhor está falando com Daniel e dando forças a ele para que ele consiga assimilar aquilo que Deus está para falar com ele. Capítulo 11, então. E no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará com uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro, depois de alguns anos voltará a atacá-lo, com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a quem você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino. Mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância, a arrogância dele, e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder.
Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa, e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses preferidos das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará para eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. Irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Capítulo 11. Gente, vocês perdoem a luz aí? Eu tô com uma lâmpada dando defeito e eu preciso dar um jeito de mexer na parte elétrica aqui onde eu fico, né? Na frente do computador e do celular. Então, vocês me perdoem aí, vamos ver se a gente consegue resolver esse probleminha aí no início da semana, tá? Mas o capítulo 11, ele vai falar sobre várias alianças e várias guerras que acontecerão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Sempre fala de oposições, né? E isso aqui vai desenvolver numa história, da história mesmo da humanidade, entre Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, talvez já entre aqui, né? No estudo que a gente fez sobre o livro de Daniel, a gente falou um pouco mais, de forma mais esmiuçada,
mas eu percebo nesse capítulo 11 uma certa dificuldade em identificar todos os personagens dessa história, porque ele está falando de épocas diferentes, vamos dizer assim. A gente percebe que são períodos diferentes. Ele não está montando uma cronologia muito correta, muito sistemática. Ele está falando de acontecimentos que vão ter, né, os seus acontecimentos naquele período, entre aquele período. E ele está falando também de forma escatológica, porque ele está falando também do tempo do fim. Então, Daniel está escrevendo sobre um período extremamente difícil, entre muitas guerras, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas a gente também tem as grandes guerras que vão acontecer nos últimos dias. Capítulo 12, para finalizarmos então aqui o livro de Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do sol, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão para todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cada rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? E o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O livro termina com uma promessa, né, para Daniel, mas também para todos nós, uma promessa de que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Essa é a promessa que a gente tem aqui, essa é a promessa que a gente tem em todo o Velho Testamento, e essa é a promessa que a gente também tem em muitos lugares no Novo Testamento, que a gente vai começar a ler a partir de algumas semanas. Então a gente tem Daniel selando esse livro, porque isso eram acontecimentos para o tempo do fim. Muitas pessoas no início tentaram compreender o livro de Daniel, mas seria impossível, porque os acontecimentos ainda estavam se desenvolvendo na história. Então hoje a gente tem uma história muito mais completa, e a gente sabe que nós estamos aguardando somente a volta de Jesus, o cumprimento dessas últimas profecias na sua plenitude, e então a volta de Jesus e o cumprimento também do reino milenar. Estejamos firmes, estejamos vigilantes, estejamos nos santificando a cada dia, porque a promessa não falhará. Deus está cumprindo cada um dos seus propósitos e das suas promessas nos nossos dias. Então Daniel termina dizendo que o Senhor falando com ele, né, que ele descansaria, não veria tudo isso acontecer, mas que naquele grande dia ele vai se levantar e estará eternamente com o Senhor, recebendo a herança que lhe cabe. Que promessa, né? Que promessa maravilhosa. Amém, queridos? Glória a Deus pela nossa leitura de hoje, começando a semana aí já com o finalzinho do livro de Daniel, com palavras poderosas, e amanhã a gente vai começar a ler o livro de Esdras, ou Esdras, né? Cada um faz a pronúncia de uma maneira. Esdras ou Esdras, a gente começa amanhã, que vai falar justamente sobre essa saída deles da Babilônia e o início do retorno para a terra de Jerusalém, novamente para a terra de Israel,
e o início dessa reconstrução, tanto ali dos muros, quanto do próprio templo, quanto das casas, o povo retornando para sua terra e o cumprimento então de muitas dessas profecias que a gente tem lido aqui nos últimos livros do profeta Jeremias, Ezequiel, agora Daniel. Então a gente tem aí Deus cumprindo a sua palavra no término do exílio, de 70 anos no exílio da Babilônia. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima segunda-feira para vocês, bom início de semana para nós. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta, começando então lá o livro de Esdras. Tá bom? Deus abençoe.